Olá, esse é o canal Agora Sou Português. Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, hoje eu estou de volta aqui em Lisboa. Nós viemos rapidamente aqui fazer um serviço e eu resolvi dar uma paradinha aqui para dar uma filmada. Primeiro eu quero pedir desculpa pela demora dos vídeos, né? A gente está num processo aí de transição pessoal aí muito forte. Eu, como todos sabem, como eu falei nos vídeos anteriores, eu estava mudando para o Porto e é uma decisão tomada e eu já mudei. Na verdade já estou lá, estou morando em Maia, numa cidade maravilhosa. Na verdade é na Maia, né? É uma cidade da região do Porto, uma cidade extremamente agradável, muito boa de se morar e eu estou adorando. Claro que existem diferenças muito fortes em relação a Lisboa, né? Mas eu tenho amado de paixão e realmente eu acho que a decisão que eu tomei de ir para o norte foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado aqui em Portugal desde que eu estou aqui, né? Desde que eu vim, desde a época que eu comecei meu projeto aqui, já vai fazer quase um ano, né? Eu estou há 10 meses aqui e realmente é uma mudança significativa que eu tive de qualidade de vida. Hoje eu queria falar um pouquinho, não é esse tema que eu gostaria de falar, eu gostaria de falar de um outro tema, que é um tema muito importante, né? É um tema que muitas pessoas têm me perguntado e têm criado algumas... Existe uma mítica em cima desse tema, que é o tema dos impostos e o tema dos salários aqui em Portugal, né? Uma coisa que me incomoda muito quando eu escuto em grupos falarem, não, mas em Portugal tu consegues ter um salário de 2.000, 1.500 euros, dependendo da tua especialização. De fato consegues, de fato se tu fores um profissional que tem um tipo de conhecimento específico numa área de engenharia ou numa área de tecnologia ou até enfermagem, farmácia, artes, enfim, tu consegues ter um salário nessa linha aí, né, de 1.500, 2.000 euros, até 3.000 euros, quiçá. O problema todo é que aqui em Portugal existe impostos, tá? E os impostos aqui não são baixos. Muita gente pensa que, eu vou ganhar 2.000 euros. Pô, estou ganhando o equivalente a, vezes 5, né? Vamos imaginar que sejam 5 para 1, né? Considerando o câmbio do real. Estão falando assim, poxa, eu vou ganhar 10.000 euros, 10.000 reais, né? Pô, 10.000 reais é um bom dinheiro, né? No Brasil, né? Então hoje um salário de 2.000 euros seria 10.000 reais, muito bem. Só que no Brasil, tu vais pagar uns impostos um pouco menos contundentes do que os impostos daqui. Quando nós estamos falando dos impostos aqui, nós estamos falando aqui coisas que podem chegar a marcas de 54% do valor que tu recebes do teu bruto. Ou seja, é isso mesmo, 54%. Ou seja, o governo fica com mais da metade do que tu arrecadas, tu recebes como ordenado aqui. Então, dependendo da modalidade, tu tens que ter uma preocupação muito forte com relação aos valores e a forma que tu recebes esse salário aqui em Portugal. O que nós temos feito, e aqui muitas empresas têm construído isso, é desenvolvido formatos de contratação diferenciados. Formatos como que nós podemos falar de uma modalidade que nós chamamos aqui de serviços independentes, né? Os serviços independentes ou serviços autônomos é uma modalidade que tu cadastras, é como se fosse uma microempresa individual, e tu te registras no Finanças, aqui no departamento de Finanças, e tu passas a poder emitir faturas pela internet, e essas faturas te permitem uma cobrança direta ao teu patrão ou ao teu cliente, no caso. Quando tu emites uma fatura desse tipo, os impostos fundamentalmente são os impostos, o IVA, o imposto de renda, né, o IRS, e agora eles estão a exigir dos profissionais
também a cobrança da contribuição social, que é, na verdade, o nosso INSS no Brasil. O que tem que levar em consideração é que o IVA, normalmente, ele é pago pelo patrão, né? Então, quando tu emites uma nota, imagina que tu emitas uma nota de 3.000 euros, né? Normalmente, tu tens que emitir essa nota e mais o valor do IVA. Então, se o teu IVA é 23%, tu vais emitir mais 23%. Então, é fundamentalmente isso. Tu vais receber o valor integral e, passado uma semana e meia, tu tens a obrigação de fazer o recolhimento desse imposto ao governo. Então, essa é uma modalidade muito menos pesada do que a modalidade de contratação, em muitos casos. Dependendo, claro, do quanto nós estamos falando de salário e como você está, em que regime você está na contratação como pessoa, como funcionário, né? Quando você é funcionário, né, existem duas formas de contratação fundamentais aqui. Uma é um contrato com tempo indeterminado. Esse contrato com tempo indeterminado, ele é um contrato sem termo, né? É um contrato que te qualifica a ficar nessa empresa ao tempo que precisar. Ou seja, a empresa é que é a nossa contratação no Brasil normal, uma carteira assinada. Tu assinas a carteira, né, no Brasil, e tu ficas até ser mandado embora. Não existe uma data limite para acabar esse contrato. Por sua vez também, quando a empresa te manda embora, tu tens que receber uma indenização referente a uma série de coisas. Aqui não há FGTS, então a indenização era considerada pelo tempo de serviço que tu tens e tal, enfim. O contrato sem termo é um dos melhores contratos de trabalho que existe aqui. Porém, ele tem alguns inconvenientes. Primeiro, os impostos, né, que eu já tinha comentado. O segundo inconveniente, tu tens que passar por um período de experiência de 6 meses, que é um período de experiência que te deixa naquela dúvida se tu vais ou não continuar na companhia. É claro que se tu encerras o serviço, o tempo de experiência, tu passas a ser um efetivo. Só que o efetivo, claro, a empresa pode te mandar embora a qualquer hora também. Então, na verdade, a diferença do efetivo para o não efetivo fundamentalmente tu tens uma pequena indenização a receber no final do teu contrato. Fundamentalmente é isso. Mas os impostos são os mesmos, ou seja, os impostos de contratação. A outra modalidade é a modalidade de contratação com termo. Com termo que pode ser definido ou indefinido, tempo definido ou indefinido. Ou seja, esse termo ele te vincula a um projeto, né? Então assim, eu vou contratar o Sidney para fazer um trabalho de construir, uma caixa. Então, essa caixa que ele vai construir, ela demora 1 mês para ser feita. Então, vai ser um contrato de 1 mês, já tenho a data que vai acabar o meu serviço e eu vou receber referente a esse período. Se houver necessidade de renovar, a empresa teria que fazer uma aditiva a esse contrato, renovando esse contrato. Então, esse contrato é aditivado e tu consegue estar uma postergação. Essa postergação não pode ultrapassar 3 anos, né? Algumas empresas têm que renovar anualmente, normalmente fazem isso, e no final do 3º ano, automaticamente esse contrato se torna um contrato sem termo. É muito importante avaliar muito essa questão da contratação antes de qualquer tipo de decisão para vir aqui para Portugal e buscar um emprego efetivo. Os empregos aqui eles estão muito em alta, né, vamos dizer assim, existe muita demanda, mas existe uma preocupação muito forte com a documentação também. Então, quando tu vieres para cá, pensa nisso também. Não vem na aventura. Não adianta tentar entrar pela França, como em outros vídeos eu comentei, inclusive no meu desabafo aí, num dos vídeos. Então é muito importante que vocês avaliem de uma forma clara. Isso a gente vai abordar um pouco mais nos próximos vídeos. Eu vou discutir um pouco mais isso com vocês, mas eu tenho muita preocupação e eu acho que vocês têm que levar em consideração alguns pontos que não está sendo considerado quando as pessoas decidem vir aqui para Portugal. Eu acho que é importante que o brasileiro, antes de sair do Brasil, faça o planejamento. Esse planejamento não é simplesmente dizer eu vou e comprar uma passagem. Não, o planejamento é muito mais que isso. Meu nome é Sidney Nóbrega e esse é o canal Agora Sou Português.